É isso aí, minha gente. Mais um Brothers Podcast diretamente da cidade de Bauru para o mundo, Elton. É isso aí, Brothers Podcast, o podcast da família brasileira. É isso, né? Levando informação, levando histórias, inspirando pessoas. Graças a Deus, mais um dia, né, Elton? Graças ao Pai. Conteúdo de qualidade, como sempre. Com certeza. E hoje vamos aprender muito. Oh, É ansioso, rapaz, Elton? Um pouco. Só isso aqui. E a pessoa que está do seu lado, é? É nada. Gente, hoje nós vamos aprender muito sobre ansiedade, mas já nós vamos abrir para a nossa convidada, porque nós precisamos falar dos nossos parceiros, Elton. É isso aí. E não fica ansioso. Não, Já vamos calma. começar. Já vamos começar. Espera. Vamos falar aqui dos nossos parceiros e já deixando aqui um recado para você também que quiser ser nosso parceiro, quiser fazer parte desse projeto, desses conteúdos que tem agregado tanto para a vida das pessoas, chama a gente lá no direct, lá no nosso Instagram e vamos conversar e organizar tudo certinho. Vamos falar da Sanches Assessoria Contábil Empresarial. Fala. Para você que é empresário ou conhece alguém que é empresário e quer pagar menos impostos, a Sanches Assessoria Contábil Empresarial pode te ajudar. Eles são especialistas em consultoria e planejamento tributário, com atendimento flexível, via WhatsApp, online, presencial, tudo para facilitar para você. A Sanches Assessoria Contábil Empresarial não é só burocracia. É o quê? É consultoria, Assessoria e muito mais. Quem mais, Deixa eu tomar Elton? uma água, dá uma respirada. Toma, tá Parece ansioso. que eu tô meio ansioso. Calma. Hoje você vai resolver esse problema. Vamos lá, hoje eu quero aprender e muito, hein? É um assunto que é muito do meu interesse. Bora. A 014 Kitnet. É a melhor de Bauru, Região. São Paulo, Do Brasil. do planeta. Ela fala. Kitnet imobiliada, Opa. Wi-Fi grátis, um cantinho aconchegante para você que trabalha o dia todo, quer chegar em casa, comer o seu papá, assistir seu Netflix, ficar tranquilinho, esse é o lugar para você. A 014 Kitnet. E tem aquele famoso slogan. Fala. Viu? Bagunçou? É rua. Lá na 014 Kitnet é paz e tranquilidade para Top você. demais. Quem mais? Alcateia Fight. Fala com carinho. O nosso parceiro, Fera Braba, lutador de MMA, Luidão. É isso aí. Você que está procurando uma academia para toda a sua família, que lá tem treinamento Muay Thai, Jiu-Jitsu, para criançada, para mulherada, tudo separadinho, com um ótimo espaço. Vai lá conhecer a Alcateia Fight. Muito legal, com ótimos instrutores, um ótimo espaço, uma ótima academia. Estive lá algumas vezes com a minha família, levei toda a minha família, minha esposa, levei minha irmã, levei minha sobrinha, é instrutora lá também. É verdade. Estive junto lá com ela também. E é muito legal, uma academia muito legal, um espaço ótimo, com ótimos instrutores para você e toda a sua família. Então vai conhecer a Alcateia Fight. Bora? Vamos aprender mais um pouco? Vamos lá, vamos respirar primeiro. Não sei se isso ajuda, mas a doutora vai nos Hoje ensinar. nós vamos aprender. Estamos aqui hoje com a doutora Giovana. Muito obrigado por sua participação. Se sinta à vontade, a casa é sua. Oi, gente, muito feliz pelo convite, viu? Um prazer imenso estar aqui com vocês. Fique à vontade, Que muito bom. obrigado pela sua presença. Obrigada. Fala um pouquinho para nós da sua infância, se você é de Bauru mesmo, conta um pouquinho pra gente. Legal. Sim, nasci, fui criada aqui em Bauru. Tive uma infância bem tranquila, adolescência também. Hoje, né, olhando para a infância, já via que tinha alguns traços ali de uma ansiedade, até uma ansiedade social, mas eu me considerava uma criança muito tímida, né, um pouco introvertida. Hoje vejo até que era um pouco dessa ansiedade, mas foi uma infância tranquila. Na adolescência já fui me soltando mais também, comecei a trabalhar cedo, né? E a psicologia não era minha primeira opção. Sabia que eu queria alguma coisa na área de humanas, porque zero habilidades para exatas, né? Então, sabia que queria alguma coisa na área de humanas, gostava muito da parte de gestão, então fui fazer gestão de recursos humanos, gostei muito e comecei a trabalhar na área. E aí decidi fazer a psicologia organizacional para me especializar, continuar trabalhando com desenvolvimento de pessoas, gestão de pessoas e seguir a faculdade toda com esse pensamento. E não na contramão de tudo, porque 90% da minha sala queria a área clínica, né? E eu nunca pensei nisso. Mas aí veio a pandemia e mudou completamente os meus planos. Eu falo que a pandemia, apesar de tudo, a gente aprendeu muito, né? Impossível quem não aprendeu nada com a pandemia. E foi nesse... Ela me tirou muito da zona de conforto, né? E foi nesse contexto aí de incertezas que eu me redescobri, profissionalmente e também na vida pessoal. Então, eu comecei a atuar na área clínica,
me apaixonei e não decidi largar mais, né? Então, sigo até hoje. Hoje eu realizo atendimentos, né, para adolescentes, adultos, idosos, de forma online e presencial, aqui na cidade de Bauru. Atendo vários transtornos, demandas, mas uma demanda que eu decidi me especializar é a ansiedade, por já ter sofrido muito com ela ao longo da minha vida toda, né? Então, se fosse há anos atrás, eu nem aqui estaria, né? Então, eu arrumaria uma desculpa para não vir, porque a minha ansiedade não ia deixar, uma desculpa para mim mesma, né? Porque eu nem ia vir a recusar o convite, então eu fazia muito isso também para não lidar com esse desconforto da ansiedade. Então, foi essa demanda que eu decidi me especializar, porque foi com a psicologia, mais especialmente ali com técnicas da terapia cognitivo-comportamental, que é a abordagem que hoje eu trabalho, que eu fui me desenvolvendo e aprendendo a lidar com a ansiedade, né? Porque a gente não vai deixar de sentir, né? Então, hoje eu sinto, sim, ansiedade, todo mundo sente, né? Mas aprender a lidar com ela, né? Aprender a gerenciar melhor a ansiedade. Não só a ansiedade, né? Todas as emoções. Então, é isso que eu busco passar também para os meus pacientes, que a gente não vai deixar de sentir emoções ruins, a gente não está isento disso, mas a gente aprender a gerenciar melhor, a lidar melhor com isso, para conseguir ter uma vida mais leve, significativa e, como a gente fala na psicologia, uma vida que vale a pena ser vivida, né? Muito bom. Você falou sobre ansiedade social. O que seria ansiedade social para o pessoal que está nos assistindo? É essa dificuldade de se expor, de se posicionar, de falar. Então, eu já sofri muito com isso também ali na minha vida, né? O medo de ser julgado. Então, por exemplo, numa sala de aula, tenho uma dúvida. Mas e se eu perguntar e estiver errado, né? O que as pessoas vão pensar de mim, né? Então, isso já aconteceu muito comigo. Às vezes, numa reunião de trabalho, tenho uma ideia. Mas e se eu falar isso e não for aceita essa ideia, né? Mas o que vão pensar? Então, com isso, eu acabava não falando, né? Me esquivando, me fugindo de situações também, né? E isso, o que acabava fazendo? Reforçando muito essa crença, né? De que eu não conseguia, porque muitas vezes também, ao longo da minha vida, eu fui confundindo a ansiedade com uma timidez, com uma introversão, né? Com também um pessimismo. Eu sempre me julguei uma pessoa muito pessimista, mas o que era, na verdade, né? Eu sempre vi o lado negativo porque eu sempre imaginava o pior cenário. A ansiedade faz muito isso com a gente também, né? A gente até chama na psicologia de catastrofização, né? Que é uma distorção cognitiva, é um padrão negativo de pensamento. Pessoas ansiosas têm muito isso, de imaginar o pior cenário, de imaginar que aquilo não tem solução, que aquilo não tem saída, né? E eu me julgava dessa forma, mas, na verdade, era a minha ansiedade. E aí, o que eu fazia? Acabava me esquivando, não tentando, não fazendo, né? E isso reforçava essa crença de que eu não conseguia, de que realmente não ia dar certo, e isso foi me prejudicando muito também. Pessoas ansiosas também querem muito ter a certeza das coisas, né? Então, eu queria muito ter a certeza. Então, eu só vou tentar tal coisa se eu tiver certeza que vai dar certo, né? Só que a gente não tem. Não se arriscava, exatamente. Então, a mudança, para mim, era muito difícil também. Por conta disso, porque eu queria ter a certeza. Mas é difícil, gente. A gente não vai ter certezas, né, ali ao longo da nossa vida. A gente precisa ter a certeza quando a gente vai decidir por algo, né? Então, escolher certeza das nossas escolhas, mas como vai ser no futuro, a gente não tem. Né? Então, é tudo isso que a gente vai trabalhando ali na psicologia, com os nossos pacientes, para ir trabalhando o pensamento também, né? E reestruturando esse pensamento também, para a pessoa conseguir lidar melhor com essas incertezas, né? Com esses cenários catastróficos que a pessoa vai criando também. E a gente vai trabalhando o pensamento, né? Então, na terapia cognitivo-comportamental, a gente trabalha muito o modelo cognitivo, né? O que é isso? É a forma como os nossos pensamentos interagem com as nossas emoções, com os nossos comportamentos, né? E também a forma como a gente enxerga situações, porque tudo vai da forma como a gente enxerga as situações, né? Então, a gente até fala muito isso na TCC, né? Que é Terapia Cognitivo-Comportamental. A questão não é o fato que acontecem com os seres humanos, mas como eles lidam com esses fatos também, né? Então, vamos imaginar a seguinte situação: a gente trabalha na mesma empresa. Aí o nosso chefe manda uma mensagem, um e-mail para a gente que quer marcar uma reunião no final do dia.
Eu posso enxergar a situação da seguinte forma: ah, vou ser mandada embora, né? Certeza que ele vai me mandar embora. Aí eu fico nervosa, fico ansiosa, eu acho que eu não vou conseguir mais um emprego, que eu vou entrar numa crise financeira e passo o resto do dia ali tensa, não consigo mais nem trabalhar. E você vê aquilo como uma reunião normal, uma reunião de alinhamento, né? E assim, é a mesma situação, só que nós interpretamos de forma diferente, né? Então, na TCC, a gente trabalha para ir reestruturando esses pensamentos, porque, muitas vezes, o que a gente pensa não é realmente a realidade, né? Tem os pensamentos que a gente decide pensar, como a gente fala, né? Então, por exemplo, eu decido que eu vou pensar, o que eu vou fazer de janta hoje, né? E tem os pensamentos automáticos, que a gente tem do nada, que a gente não decide pensar aquilo, eles simplesmente vêm, desculpa. E são esses pensamentos que muitas vezes nos enganam, né? E que a gente muitas vezes acredita ali como se fosse uma verdade absoluta. Ah, então eu tenho certeza que que o meu chefe vai me mandar embora. E eu acredito naquele pensamento, né? E aí a gente trabalha ali na TCC para quê? Para buscar as evidências. Tá, mas por quê que meu chefe vai me mandar embora, né? Então, peraí, vamos buscar as evidências. Que evidências eu tenho que confirma isso? Que evidências eu tenho que não confirma esse pensamento? Porque na maioria das vezes não, né? Gente que está criando. A gente que está criando. E eu pensar algo não materializa aquilo, né? Então, por exemplo, eu posso pensar que agora na minha bolsa tem $1 milhão. Não tem, né? Só que muitas vezes a gente não para pensar nisso, né? Então, na TCC a gente trabalha muito isso, pensar sobre os nossos pensamentos, né? A gente chama isso até de metacognição. Parece muito simples, né, gente? Mas, na prática, tudo acontece muito rápido. E, quando a gente vê, a gente já está fazendo, a gente já está no comportamento, né? Então, vem o pensamento, a gente sente aquela emoção e a gente já está no comportamento. Então, a gente trabalha muito isso, para fazer essa reestruturação cognitiva, para a pessoa pensar sobre aquele pensamento, buscar as evidências, tá? Meu chefe marcou essa reunião, mas que evidência eu tenho que eu vou ser mandada embora? Até hoje não tive um feedback negativo. Até hoje ele não falou nada, a empresa não está passando por uma reestruturação de quadro, né? Então, o que me faz acreditar que eu vou ser mandada embora? E, pelo contrário, tenho até evidências que comprovam. Tive um elogio dele, tive um feedback positivo, então não tenho nenhuma evidência. Pode acontecer? Pode. Então, a gente começa a tratar os nossos pensamentos como possibilidades, mas não uma verdade absoluta, né? E aí, a gente também começa a substituir por pensamentos mais alternativos, e aí a gente vai reduzindo a intensidade daquelas emoções. Então, eu não vou deixar de sentir a ansiedade, mas eu vou sentir numa intensidade muito menor. Isso, inclusive, já aconteceu comigo, né? Uma vez, uma chefe minha me chamou para uma reunião, eu já entrei na sala achando que eu ia ser mandada embora, mas, assim, nada me fazia acreditar nisso. Eu já achei que ia ser mandada embora e era uma promoção. Mas por quê? Pela minha ansiedade mesmo, né? Então, já sofria antecipadamente, já imaginava o pior cenário, acreditava em todos os pensamentos, né? E o pior de tudo é quando aqueles pensamentos fazem a gente duvidar de nós mesmos, né? Então, por exemplo, quero tentar alguma coisa, quero fazer algo novo, aí vem um pensamento, não vou conseguir, não sou bom o suficiente, né? E aí a gente acredita nesse pensamento e aí a gente pode ter o pior comportamento, né? Que é o de fuga, de esquiva. Ah, eu não vou tentar porque eu não vou conseguir. Tá, mas por que eu não vou conseguir, né? Que evidência que eu tenho disso? Se eu vou me esforçar, se eu vou me preparar para aquilo. Então, por exemplo, quero prestar um concurso. Se eu vou estudar, se eu vou me preparar, se eu vou me capacitar, que evidência que eu tenho que eu não vou conseguir? Né? Eu vou tentar. Não tenho nenhuma evidência que comprova isso. Mas, quando a gente acredita naquele pensamento, ele pode nos limitar muito. Então, a gente trabalha muito isso na TCC, né? De buscar evidências. Um outro pensamento que a gente trabalha muito, né? O que você diria para um amigo que está passando pela mesma situação que a sua, né? Porque isso também nos ajuda muito a sair da situação, colocar uma pessoa querida naquela situação, e aí a gente consegue ter um olhar mais empático, mais acolhedor, que muitas vezes a gente não consegue com nós mesmos, né? Porque quando a gente está naquela situação, às vezes a gente está ali se criticando, a gente acha que realmente a gente não vai conseguir, a gente está imaginando o pior, mas quando tem uma pessoa querida, a gente consegue ter esse olhar mais humano, mais acolhedor, e mais até realista também da situação,
né? Mas aí, quando a gente começa a buscar essas evidências, a gente começa a reduzir a intensidade dessas emoções e também ter mais controle ali dos nossos comportamentos também. Muito legal. Que aula logo no início, né? A produção já veio. Já veio trazendo muito ensinamento. Então, assim, vamos ver se eu entendi e, se não for isso, você explica de fato o que é a ansiedade. A ansiedade é você alimentar um sentimento de forma negativa de algo que vai acontecer no futuro. Seria isso ou não? Ou é mais ou menos isso? É, mais ou menos isso, exato. Ela é uma emoção, né? Uma emoção natural do ser humano. E, ao contrário do que parece, ela é até benéfica pra gente, né? Porque ela tem a função de nos Não é possível que a proteger. ansiedade é boa. Me explica isso, por favor. Todo mundo estranha, né, quando eu falo isso. Mas, sim, todas as emoções, elas têm uma função, né? E até essas emoções que são mais ruins de se sentir, mais desconfortáveis, né? Então, a ansiedade, o medo, elas têm uma função e elas são benéficas. Por quê? Porque elas têm a função de nos proteger de um perigo eminente, né? Então, a ansiedade é isso, ela funciona como um sinalzinho de alerta. Então, por exemplo, eu tenho uma apresentação no meu trabalho, fico ansiosa. É bom, por quê? Vou me preparar, vou estudar, vou me capacitar para aquilo, né? Agora, imagina uma pessoa que fica zero ansiosa, não está nem aí. Ela vai levar aquilo nas coxas, né? Não é legal. Agora, o problema é quando esse sinalzinho de alerta dispara sem necessidade, né? Ou no momento errado, digamos assim. Então, imagina que eu estou aqui agora, mas eu estou ansiosa pensando que eu vou sair daqui e vou sofrer um acidente. E assim, por quê? Sem nenhuma evidência. E isso vai me atrapalhar agora, porque eu vou me atrapalhar no que eu estou falando, não vou conseguir raciocinar direito, né? E é uma ansiedade disfuncional, porque eu não sei se isso vai acontecer e grandes chances disso não acontecer. Então, o problema é quando essa ansiedade aparece de forma disfuncional, nos fazendo acreditar em algo que não existe, né? Ou até mesmo nesse exemplo do trabalho, né? Então, tem um trabalho importante para apresentar. Só que aí vem os pensamentos. Não vou conseguir, não vai dar certo, as pessoas vão rir de mim, eu não falo bem, as pessoas são melhores que eu. Então, aí a ansiedade, ela intensifica, né? Então, passa ali do limite da normalidade, gerando até alguns sintomas físicos, né? Que são bem desconfortáveis. O aperto no coração, boca seca, coração acelerado também, náusea, sudorese, enfim. Esses sintomas físicos são bem desconfortáveis e, às vezes, acaba até paralisando ali a pessoa, né? A pessoa não consegue nem dar continuidade no que ela está fazendo. Então, a ansiedade, no limite, certo, né? Ela é funcional para a gente, ela é boa para a gente, né? E a gente vai sentir em muitos momentos ali da nossa vida, né? Então, situações novas, situações desafiadoras, é normal, a gente vai sentir. O problema é quando a gente sente demais, né? E o problema também é quando a gente acredita nessas coisas que não existem, podemos dizer assim, né? Que aí vem, como a gente falou, entra muito a questão do nosso pensamento também. Então, todos nós somos ansiosos. A diferença é como a gente lida com a ansiedade. Exatamente, E, lógico, tem pessoas que são mais, tem pessoas que são menos, né? E aí, vários fatores acabam contribuindo também. Mas a questão é, todo mundo consegue regular essa ansiedade também, né? Todo mundo consegue gerenciar ela melhor. Tem pessoas que, sim, acabam sendo mais, por conta de personalidade, enfim, vários fatores, mas todo mundo consegue gerenciar ela melhor. Mas impossível quem não sente, né? Ninguém vai deixar de sentir. Tem pacientes que chegam e falam, eu não quero mais sentir ansiedade. Mas isso não dá, né, gente? Não tem como a gente não sentir, nem é benéfico para a gente, né? Porque aí a gente vai se preparar para aquilo. E isso é importante. E o que fazer quando você está muito ansioso? Tem algum método? Tem alguma forma de extravasar isso para você ir lá e realizar a tão difícil tarefa de dar uma palestra ou fazer algo do tipo? Sim. Quando, assim, a nossa ansiedade ela atinge o pico máximo, né? Que aí a gente até chama no senso comum de uma crise de ansiedade, o que a gente orienta a fazer? Eu sempre até falo para meus pacientes, né? É uma analogia, como se fosse uma visita indesejada, né? Então, imagina que chegou um parente que você não quer receber em casa e ele chegou. Não tem o que a gente fazer, a gente precisa receber ele ali, né? Mas pensa que ele vai embora.
Então, vai chegar um momento que ele vai embora e a nossa ansiedade é assim. Ela vai chegar, aquela crise chegou, então sua ansiedade ela vai atingir ali o nível máximo, mas vai diminuir e vai passar, né? Então, nesse momento, o que a gente precisa fazer? Acolher essa ansiedade, acolher essa emoção. Estou tendo uma crise. Tá, não tenta ali fingir que nada está acontecendo. Acolha essa emoção. O que ajuda muito? Respiração. A gente chama de respiração diafragmática, né? Então, inspirar lentamente, segurar a respiração por alguns segundos, né? E expirar. Parece bobo, mas ajuda demais também, né? É a técnica que a gente mais utiliza. A técnica também ali dos 5 sentidos, então, observar ali a sua volta, coisas que dê para você também utilizar os 5 sentidos. Então, coisas para você apalpar, coisas para você sentir o cheiro, coisas para você sentir o gosto, né? Observar também. Então, por exemplo, estou na rua, começa a observar o formato das nuvens, as árvores, pessoas, né? Estou em casa, pega uma pedrinha de gelo, fica apertando, ouve uma música que gosta. Isso vai fazendo com que a gente tira o foco daqueles sintomas internos, né? Que são desconfortáveis, como a gente falou, a dor no peito, essa angústia, a boca seca, coração acelerado. A gente tira o foco desses sintomas e vai focando mais no externo, né? Então, isso acaba ajudando bastante também. E depois que for acalmando um pouquinho e pensando sobre os pensamentos. Então, o que gerou essa crise, né? O que desencadeou essa crise? Por que eu estou me sentindo tão ansioso? Porque muitas vezes nem tem uma situação. Às vezes, sim, pode ter acontecido uma situação que fez a pessoa ficar ansiosa. Às vezes, não. Às vezes, é o próprio pensamento da pessoa que acabou gerando essa crise. Então, eu estou pensando que na semana que vem eu tenho uma prova e eu acabei tendo essa crise, né? E aí entra essa questão da pessoa ir confrontando esses pensamentos. Tá, mas por quê? Que evidência eu tenho que, de repente, essa prova vai ser ruim ou eu vou mal nessa prova? E aí a pessoa aí pensando sobre os pensamentos, buscando essas evidências, confrontando, vai reduzindo a intensidade dessas emoções, da ansiedade, né, no caso. E no dia a dia, assim, não falando de no momento de uma crise mesmo, né, o que nos ajuda muito? Quando a gente fala em saúde mental, a gente precisa começar ali pelos 3 pilares básicos da saúde física, né, que é uma alimentação saudável, sono de qualidade, né, e a prática de atividade física. Então, se esses 3 pilares estiverem equilibrados, vai ajudar muito na questão da nossa ansiedade, né? A atividade física, independente do que a pessoa faça, ajuda muito na questão da ansiedade também, né? E várias outras coisas que aí vai muito de pessoa para pessoa, né? Então, eu falo muito para meus pacientes a questão dos hobbies, dos momentos de descanso também, né? Que isso é muito importante. E também a gente tentar fazer um detox ali das redes sociais, né, de tudo isso, porque nós vivemos muito um ambiente muito ansiogênico, né, gente? Então, você pega ali as redes sociais, está tudo muito acelerado, né? Então, isso tem aumentado muito a ansiedade das pessoas. Lógico que, assim, não é a causa de, por exemplo, um transtorno de ansiedade, não é isso, né? Porque quando a gente fala em um transtorno de ansiedade, as causas são multifatoriais, né? Depende de vários fatores. Mas que o ambiente que a gente vive hoje está intensificando, não tem como a gente falar que não, né? Então, também tentar fazer um detox ali dessas redes sociais, porque, imagina, a gente já acorda, já pega o celular, já começa a ver aquele monte de informação, já começa a se comparar. Eu acordei, mas tem uma pessoa que acordou bem mais cedo que eu e já fez 10 coisas e eu tô aqui deitado na cama ainda. E às vezes a pessoa nem fez, né? Só postou. Exato, porque aí tem essa questão da comparação também, né? Exato, comparação que nem é real. E aí a pessoa já começa a ficar ansiosa, já começa a se cobrar, já quer ter uma produtividade ali. Então, assim, também tentar fazer um detox ali das redes sociais, viver mais um momento presente, né? A gente também trabalha muito isso na psicologia, técnicas de atenção plena, de viver mais um momento presente, que nesse mundo acelerado, frenético que a gente está vivendo, às vezes a gente não dá valor a isso, né? De viver mais um momento presente. A gente está fazendo as coisas, mas está sempre fazendo outras coisas juntos, né? Junto. Então, estou assistindo um filme, mas estou com o celular na mão. Estou almoçando, mas estou com o celular na mão. Na maioria das vezes é o celular que está na mão, né? Então, são outras coisas que podem nos ajudar muito a ir reduzindo também ali a nossa ansiedade.
E você até falou no momento ali, antes de uma apresentação e tudo mais, né? A preparação, né? O melhor ansiolítico sempre vai ser a preparação. Então, tem ali uma apresentação, algo importante, uma prova, se prepara, né? Então, o planejamento, a preparação são melhores amigos da ansiedade, né? A ansiedade gosta muito de previsibilidade. Lógico, assim, a gente entender que tudo tem um limite, né? Tem coisas que a gente não vai estar no nosso controle. Mas o que depende de nós, sim. Então, eu tenho uma apresentação para fazer, depende de mim, ali, me preparar, me estudar, me capacitar para aquilo, né? E quanto mais eu me sentir no controle, menos ansiosa eu vou ficar. Mas aí é só a gente ter aquele equilíbrio de entender que algumas coisas não vão estar no nosso controle também, né? E aí que entra o desafio. Porque imagina, se aí você tem uma apresentação, você não estuda, você não se prepara, aí você vai ficar muito mais ansioso, né? E aí é muito difícil. Aí não tem técnicas que dê certo. Aí você vai adiando, né? Vai deixando, não vou estudar, mas a hora que chega, na hora de realizar, aí bate o pico. O desespero, exato. E aí não tem técnica que ajuda, porque aí grande chance de realmente dar ruim, né? E, você falou sobre algumas técnicas, né? No meio da crise, no caso. Eu já ouvi falar sobre algumas, aquela técnica de segurar a respiração, 7 segundos, alguma coisa assim. Sim, é isso mesmo. Essa técnica funciona mesmo. Sim, segura ajuda. por 7, solta por 7. Exato. E eu ouvi sobre uma também que o pessoal coloca gelo na mão. Exato, E ajuda. isso também ajuda? Ajuda muito, né? Porque aí essa dos 5 sentidos, que aí você vai tirando o foco dos sintomas internos e vai focando mais no externo também, né? De sentir ali o ambiente à sua volta. E se for o gelo, melhor ainda, porque normalmente o nosso corpo está muito quente, né? Então aí você pega algo gelado, vai esfriando também. Vai reduzindo ali a intensidade ali do seu corpo também. E os sintomas mais comuns físicos? Eu imagino que tenha sido uma crise minha, que me dava uma batedeira, eu achei que eu ia morrer. Dava pontada no peito, assim, e parece que está afundando o peito. E esse é um dos principais sintomas, Exato. né, da crise no auge. Muitas pessoas até confundem com infarto, né? Sim, eu fui pro PA achando que eu estava tendo um infarto. Estava infartando, exato. É a dor no peito, é o coração acelerado, a sudorese, dor de cabeça também. Todos esses são sintomas, né? A tensão muscular. E aí tem vários outros sintomas que aí a gente vai percebendo no dia a dia, né? Insônia e tudo mais. Mas na hora ali da crise, a maioria é a dor no peito mesmo. Dor no peito, coração acelerado, boca seca, sudorese. Esses são os principais sintomas mesmo. Nossa, e dá desespero. E muita gente, assim, quem ainda, no caso, não faz a terapia e tudo mais, acha que realmente pode estar infartando, né? Porque realmente parece mesmo, né? E às vezes não tem informação, né? Nunca ouviu falar. Eu já tinha, assim, eu falei, pode ser ansiedade, mas eu vou correr pro PA, porque pode ser um infarto. Pra garantir, né? Pra garantir, vai verdade. que eu tô indo, né? E tô aqui, vou ficar dando uma de durão aqui e não vou pro hospital. Mas é complicado. Mas se você tem já esse conhecimento, essa ciência, você já fica um pouco mais tranquilo, né? Exato. O lado bom é que, assim, é muito mais fácil de tratar, né? Do que, por exemplo, o infarto. É muito melhor, né? Com certeza. Lógico que, assim, a sensação é muito ruim naquele momento, né? Mas, assim, é possível, né? A gente depois lidar com a ansiedade, né? E depois fazer o tratamento. Tem alguns casos que, sim, precisa ser feito ali, dependendo se chega a ser um transtorno ou não, né? E tem alguns casos que precisa, sim, entrar com a medicação, aí é o tratamento com o psiquiatra e tudo mais, sempre em paralelo com a terapia, né? Tem alguns casos que a gente consegue seguir só com a terapia, sem nenhum medicamento. Mas, assim, a gente trabalha muito na TCC para tornar o paciente o seu próprio terapeuta. Então, a pessoa ela não vai fazer acompanhamento, a terapia para sempre, né? Nem falando da ansiedade, né, do transtorno de ansiedade, enfim. Então, ela vai tomar medicação por um tempo, ela vai fazer a terapia por um tempo, até que ela consiga lidar melhor com aquilo, ela se conheça, ela consiga entender quais são os gatilhos também, o que leva ela a ter essas crises, o que leva ela a ter essa ansiedade de forma exagerada. Então, ela aprende a lidar com aquilo, ela
faz essa reestruturação dos pensamentos dela e vai chegar um momento que ela consegue caminhar sozinha, sem precisar de medicação, sem precisar do terapeuta também, né? Então, a gente trabalha muito para isso, para tornar o paciente o seu próprio terapeuta, né? Então, por isso que eu falo, é bem melhor do que ser um infarto, Com certeza. né? Por mais Então, que seja ruim, mas é bem melhor. A ideia da terapia, então, não é ter a pessoa para sempre, não é a pessoa fazer a terapia para sempre. Que a gente vê hoje muito que está um pouco mais em alta, né? O pessoal procurar terapeuta pela necessidade que temos, sim, né? Sim. E as pessoas falam, não, é necessário fazer, mas a gente passa o entendimento que a gente tem que fazer a terapia para o resto da vida. Sim, depende muito da abordagem, mas nessa abordagem que a gente trabalha, né, que eu trabalho na terapia cognitivo-comportamental, a gente trabalha muito com isso, de tornar o paciente o seu próprio terapeuta, né? Então, a terapia, ela vai ter começo, meio e fim. Quanto tempo demora? Impossível a gente saber, sim, né? Porque depende muito do caso, da demanda, tem alguns transtornos que realmente demoram mais mesmo, mas o objetivo é tornar o paciente o seu próprio terapeuta, para que ele consiga caminhar sozinho. Então, a pessoa não vai ficar em terapia para sempre. Tem alguns transtornos que a pessoa vai tomar medicação, sim, para o resto da vida, né? Uns transtornos específicos, mas falando de ansiedade, não. Se a pessoa começar a tomar medicação, ela vai tomar por um tempo, ela vai fazer a terapia por um tempo, mas é um tempo ali que vai ter fim. Né? Não vai ficar por muito tempo. E isso também, eu acho que assusta um pouco as pessoas, né? Porque as pessoas falam, eu vou começar a terapia, mas aí não vai acabar nunca, né? E aquilo não vai ter fim. E não, gente, tem. É um processo. Só que, assim, é um processo que não tem como a gente falar que vai ser rápido também, porque depende de N fatores, né? Mas é um processo que vai ter fim. A gente trabalha muito para que ele tenha fim, para que a pessoa receba a alta terapêutica, como a gente fala. Legal. E até a medicação que você falou, eu mesmo era um cara que já era meio, né, com a medicação. Poxa, eu sou um ser humano que vai ter que viver tomando uma medicação, sim, por causa de ansiedade, essas coisas. E eu, sim, tinha essa certa aversão com a medicação. E agora você me falando, então tem casos que a pessoa não precisa tomar a medicação para o resto da vida. Ela vai ter um tratamento, um cuidado, que ela chegando a certo ponto, ela consegue se controlar. Exato. Mas aí ela tem que fazer o tratamento certo, né? Sim. Porque o que acontece muitas vezes? A pessoa vai pelo caminho um pouco mais fácil, né? Então, eu vou ali, um médico, que nem é o psiquiatra exatamente, pego ali uma receita de uma medicação, sim, tomo, fico bem. Porque a medicação, ela vai tratar os sintomas. Então, a sua ansiedade, ela vai diminuir, né? Vai aliviar. Mas você não vai aprender a lidar com a causa. Então, você não vai se conhecer, você não vai entender quais são os gatilhos, você não vai conseguir reestruturar os seus pensamentos, né? Então, grande chance de aí você parar de tomar a medicação, e o pior, se você ainda parar assim, sem fazer o desmame, né? Como a gente fala, que é a forma correta, grandes chances dos sintomas voltarem, né? Então, fazendo o tratamento correto, você vai parar sim. Mas aí o que acontece é que muitas pessoas acabam indo pelo caminho mais rápido, né? Que é ir lá, tomar só a medicação, se sentir melhor, sem fazer o acompanhamento com o psiquiatra e com o psicólogo, e aí acaba não conseguindo parar, porque os sintomas vão voltar. Então, não dá para tratar só os sintomas, a gente precisa tratar o todo também, né? Os sintomas, a causa e tudo mais. Dá licença só para mim tirar mais uma dúvida. Imagina, já está tendo uma consulta. Acho que é uma dúvida também de muitas pessoas. O antiansiolítico, né? Que seria no caso, ele causa dependência? Não causa. É como a gente falou, assim, é porque muitas pessoas acabam tomando só a medicação e não fazendo o tratamento correto, que é também a terapia aprendendo a lidar com aquilo, né? Então, se conhecendo, entendendo quais são os gatilhos. Então, vai tratar só aquele sintoma, né? Então, vai reduzir a ansiedade da pessoa. Mas aí parou a medicação, o que vai acontecer? Os sintomas vão voltar. Aí a pessoa acha que ela está dependente. Mas não é que ela está dependente, ela não aprendeu a lidar com aquilo. Né? Ela só tratou os sintomas. Tomei o remédio, adiantou, mas agora parei, voltou. Né? Então, fazendo o tratamento correto, tomando a medicação com acompanhamento do psiquiatra, fazendo a terapia, entendendo quais são os gatilhos, por que você se sente muito ansioso, quais as situações que te deixam assim, como você pode lidar melhor com essa ansiedade, reestruturar esses pensamentos, né? Então, quais pensamentos que acabam intensificando essa ansiedade? Então, lidando com tudo isso, aos poucos a gente vai depois entrando na remissão dos sintomas, que a gente fala, e também
aí por ordem do psiquiatra, né, e fazendo desmame dessa medicação. E aí ela não causa dependência. Pode ficar tranquilo, não causa. Mas quando aí não faz esse tratamento correto, aí acaba parecendo isso, né, que a medicação causa essa dependência, mas não. Quando o tratamento é feito corretamente, não causa, não. Muito bom. Muito Doutor, obrigado. e com a sua experiência, quem é mais ansioso, o homem ou a mulher? Ai. Eita. Boa. Essa é boa. Olha, é a mulher. Por É a quê? mulher. Assim, também baseado na experiência na clínica, porque hoje, assim, muitas mulheres buscam mais terapia do que homem, né? Então, assim, na minha experiência, atendo, acho que 80%, né, dos meus pacientes são mulheres. E a mulher acaba sendo mais ansiosa por conta de comparação, muitas vezes, né? Então, a mulher acaba se comparando mais. A mulher também acaba se cobrando mais também, né? E também, muitas vezes, por conta da sobrecarga. Lógico que isso também não tem como a gente generalizar, né? Mas, muitas vezes, há sobrecarga também que tem por conta da mulher, né? E aí é maternidade, é trabalho, é casa, é tudo, né? E isso acaba aumentando ali a ansiedade também, né? Eu acho também que tem um ponto que deve ser levado em consideração, que os homens têm um certo receio, uma certa vergonha, né, de procurar. Tem um preconceito, né, de procurar um terapeuta, um psicólogo, que seja. Existe isso ainda? Existe. O pior que existe. Se bem que, assim, olha, as coisas estão melhorando muito. Do ano passado para cá mesmo, assim, a quantidade de pacientes homens aumentou muito, né? Fiquei até surpresa e muito feliz, né? Mas ainda existe, né? Ainda existe muito a questão de que o homem ele consegue lidar sozinho ali com os problemas, de que ele não precisa O ali homem de é uma forte, terapia. né? E também essa dificuldade de se abrir também, né? Essa dificuldade de se abrir, expor os problemas e tudo mais, né? Então, muitos homens ainda chegam na clínica porque a mulher pediu, porque a mulher obrigou muitas vezes, né? Então, às vezes ainda acontece isso, mas estão vindo, né? É muito menos do que antes, agora, como eu falei, ainda bem que as coisas estão mudando, mas ainda existe. Então, por isso que a gente fala, por isso que você até perguntou, né? Ah, as mulheres são mais ansiosas? Hoje, assim, a comparação que eu tenho é que sim, porque 80% dos meus pacientes são mulheres, né? Acabam sendo mulheres que buscam mais a terapia também. Eu não sei se tem a ver, mas às vezes o homem pode ter mais válvulas de escape. Por exemplo, sai para jogar uma bola, dá uma extravasada, vai para academia, corre. E hoje as mulheres estão fazendo mais. Mas antigamente elas não faziam, elas ficavam mais dentro de casa, cuidando dos filhos, e às vezes reprimindo aqueles sentimentos. Exato. Talvez possa ser isso também. Sim, com um certeza. dos motivos dos homens não procurarem. Às vezes ele está com a mente mais tranquila ali do que a mulher. Exato, Pode exato. ser? E por isso a ansiedade também da mulher acaba sendo maior também, né? Pode Também por essa autocobrança de eu tenho que dar conta de tudo, eu tenho que ficar aqui em casa e deixar a casa limpa e cozinhar e lavar e passar e cuidar das crianças e trabalhar e ser uma boa profissional. E aí o que acaba acontecendo? Ela esquece dela. Né? Então, ela não tem esses momentos ali dessa válvula de escape, de sair com as amigas, de fazer uma atividade física, embora esteja assim melhorando, né? Ainda bem, mas ainda é muito menor do que é com o homem, né? O homem tem mais esses momentos também. E a mulher, ela acaba até tendo culpa quando ela faz isso, né? Muitas vezes. A mulher acaba tendo culpa de, às vezes, sair com as amigas e deixar os filhos, né? Ou ir fazer uma atividade física e acabar deixando os filhos, né? Então, isso acontece muito verdade, ainda. acontece mesmo. E acaba aumentando a ansiedade, não tem como, né? Porque ela não tem essa válvula de escape, realmente, né? Mas é uma coisa que está mudando, está caminhando, ainda bem. Eu vejo dentro de casa mesmo. Minha esposa agora está praticando exercício, está correndo. Ontem ela queria sair comigo. Eu falei, vai, filha, vai passear. Ah, não, vou ficar com você. Não, vai passear. E assim, mas tem melhorado bastante a questão do comportamento, do humor. Então, eu acho que faz muito sentido. Sim, não, atividade física Atividade física, a gente fala, né, que é um dos melhores reguladores, mas todas essas atividades, assim, hobbies, lazer, isso contribui muito ali para a redução da ansiedade e para
aumento de emoções mais saudáveis também, né? E a gente precisa disso também, porque senão a gente acaba vivendo ali muito no piloto automático, né? Então, isso é uma coisa que eu tento falar muito ali para os pacientes. E aí eles falam, mas e o tempo? Eu não tenho tempo, não tenho tempo. Gente, sim, durante a semana a gente sabe que acaba sendo mais corrido, mas meia horinha ali durante o seu dia, não dá para você introduzir uma atividade prazerosa, seja uma atividade física ou seja qualquer outra coisa, tomar um café, um almoço com uma amiga e tudo mais, porque isso faz toda a diferença, né? Faz toda a diferença, porque senão vai sobrecarregando muito, né? E o homem tem mais essa facilidade do que a mulher, isso é fato. Porque senão só fica problema, resolução de problema, como que eu vou resolver esse problema? E a cabeça a milhão e nada para extravasar. Exato. Aí só o acúmulo de pensamento e... Exato. E para o homem, assim, até me corrijam se eu estiver errada, mas tudo bem, não vou lavar a louça aqui, tá bom, lava amanhã, né? Assim. A casa tá bagunçada, tá tudo bem, deixa, amanhã arruma. Não está errado, tá correto. Então, é mais fácil lidar. Para a mulher já é muito mais difícil, né? Nossa, essa casa tá uma zona. E a mulher, ela sofre muito com isso, né? Sim. Então, isso também é uma coisa que eu tento levar muito para as minhas pacientes, porque sempre vai ter serviço de casa para fazer, sempre vai ter louça para lavar, casa para limpar. Então, assim, é a gente buscar esse equilíbrio também, né? Não é sempre que a gente vai conseguir equilibrar todos os pratinhos. Algumas vezes, alguns pratinhos vão cair, né? E tá tudo bem. E aí, a gente conseguir determinar quais são as nossas prioridades. Então, hoje, a minha prioridade é fazer a minha atividade física, então a louça vai ficar para amanhã, né? Hoje, a minha prioridade é sair com a minha amiga que eu marquei, então eu vou lavar a roupa amanhã, né? Então, a gente decidir quais pratinhos a gente vai manter em pé, quais são as nossas prioridades. Alguns vão cair, amanhã a gente vai pegar esses pratinhos que vão cair e tá tudo bem, né? E isso vai ajudando muito ainda a gente na questão da nossa ansiedade também. Porque dar conta de tudo a gente não vai, não adianta. Muito bom, autoprecisão. O assunto está muito bom. Muito bom. Não podemos deixar de falar da segunda parte dos nossos parceiros aí. Vamos lá. Vamos falar aqui da VR Lavacar. É isso aí. Fala com carinho. VR Lavacar, que fica ali na Bernardino de Campos, 1793. Bernardino de Campos, 1793. Lá você encontra o serviço de lavagem simples, lavagem completa, lavagem do motor, lavagem detalhada, higienização, polimento, cristalização e muito mais. Então, se você está procurando um lavacar de qualidade, você conheceu aqui pelo Brothers, a VR Lavacar. E tem aí um dos diferenciais aí da VR Lavacar. Por favor. Para você aí que tem um dia corrido, trabalha o dia todo, tem muita correria, não tem muito tempo, não tem tempo de levar o seu carro para lavar e ficar lá esperando 1, 2 horas até eles realizarem todos os serviços, a VR Lavacar oferece para vocês a facilidade de você agendar um horário. O pessoal vai lá buscar o seu veículo, faz todo o trabalho, depois entrega para você cheirosinho, limpinho, para você retornar para sua casa tranquilinho, com o seu veículo novo de novo. Novo de novo. Novo de Coisa novo. linda. É isso aí. Show. Então vai lá, @VR Lavacar, lá tem todos os contatos para você agendar o seu horário, agendar aí a sua lavagem, todos os serviços que você precisar. VR Lavacar no Instagram. Eduarda Ribeiro, arquiteta. Fala da Duda. É isso aí, Eduarda Ribeiro, arquiteta. Ela que está dando uma cara nova aqui para o nosso espaço, para o nosso estúdio. Ela que planejou aqui o nosso estúdio oficial, o nosso espaço de produção de conteúdo. Explica pro pessoal, desculpa te cortar. Vamos lá. Por que estúdio oficial? Porque esse daqui é Temporário. É temporário. A gente vai fazer uma outra estrutura aqui nesse espaço que a gente está aqui. E tem um outro espaço que a gente vai fazer o nosso estúdio oficial, que já tem o projeto, com todos os móveis bonitinhos. Ai, coisa linda. Pode falar. Deixa eu te cortar de novo. Estamos chegando aos 3 mil inscritos. 3 mil. E você fez uma promessa ao vivo que você vai ter que cumprir. Nossa! Eu não aguento essas promessas suas. Porque promessa sua vira promessa minha. Aí me gera ansiedade, porque eu não consigo não cumprir com as minhas promessas. Isso me incomoda. Então eu tenho que correr atrás. Vai ter que tomar um ansiolítico. Vou ter que tomar. Eu também. 7 segundos. Não, vai ter que ser uma semana. Uma semana de puxada de ar. Se eu fico aí 1 mês sem respirar pra mim.
livrar dos problemas, é nada. Desculpa. Mas é isso aí, estamos chegando aí aos 3.000 inscritos no nosso canal no YouTube. Então, se você não é inscrito, se inscreve no nosso canal. Não, o sininho, calma. tem muito conteúdo, muito legal. E Senão a gente vai ter que... Não, e agora qual vai que é a ter que- promessa? a promessa é fazer um evento aqui no nosso espaço. Um talk no show talk aqui show, no é Galpão. isso aí. E convidar com todos os 2.000 convidados, porque Verdade. todo mundo que passa por aqui, ele fala, eu quero você aqui. Eu vou trazer todo mundo, não quero nem saber. É isso aí. Aí a ansiedade... É isso aí. Então, se inscreva no nosso canal, ativa o Isso. sininho, vai lá no nosso Instagram também, dá essa força, dá essa moral aí pra gente. Que é conteúdo de qualidade, a gente tem aprendido muito. É verdade. E a nossa intenção é levar aí muito conhecimento, inspiração pra vocês também que nos assistem. Você tava falando da Duda, desculpa. Da Duda, é isso aí. A Duda arquiteta top. Ela top. fez um projeto incrível aqui pro nosso espaço, pra nossa recepção, pro nosso estúdio feminino, espaço de criação de conteúdo também. Então, se você quer aí dar um talento, uma cara diferenciada no seu espaço, na sua sala, no seu negócio e tá procurando uma arquiteta Eduarda Ribeiro. Top, quem mais? R. Souza Estofados. Isso. R. Souza Estofados. Para você que tem uma ideia, um projeto de estofado, quer fazer um sofazão diferenciado, igual a gente mandou para eles o nosso projeto do sofá da recepção, que parece um case de um violão. Ele produziu também. No caso, o sofá é orgânico. Sofá orgânico. Nós já vamos falar aqui da paçoquinha, não tem nada a ver com orgânico. O sofá é orgânico. Ai, gente, bastidores. É isso aí. Fala. São estofados, sofá, Ai, poltrona, Deus. cabeceira, aí o que você precisar aí de estofados, vai lá conhecer R. Souza Estofados no Instagram, @R. Souza Estofados. Tem muito trabalho lá, muita coisa legal para você conferir. Então, se você precisar, é só correr lá. Show de bola. Certo? E aqui, Opa! a paçoquinha Vamos da ver. Vó Maria? Paçoquinha da Vó Maria, uma delícia. Qual que é o nome? Não é orgânica. Não. Artesanal. Paçoquinha artesanal, uma delícia, gente, uma delícia. É verdade. E, ô, Danilo, para quem quiser encomendar, para quem quiser fazer um pedido aí, pedidos grandes, como que faz? Já eu vou estar soltando no Instagram aí. Não, o Danilo então falou aqui pra gente. Então passa o pessoal dele mesmo. O Instagram, em breve vai estar ativo aí o Instagram. E para quem precisar, nós vamos deixar aí também na descrição do nosso vídeo o contato do Danilo para você fazer o pedido. Agora vai ter festa junina, vai ter muitos Nossa, já eventos pensou? aí para você pôr uma paçoquinha artesanal. Isso aqui é uma delícia, gente, é uma delícia. Então, a gente vai deixar os contatos aí para você fazer o seu pedido. Esse aqui já vou deixar para a doutora. Obrigada. Tá, abre para Que mostrar o delícia. produto, Danilo. Aprenda a fazer o merchan. Isso, abre para ela lá, ó. Ai, meu Deus. Essa é a Que medo. paçoquinha da Vó Maria. Aí, joga para ela, Danilo. Ela vai experimentar, A cara depois é ela muito vai boa. mandar lá no Instagram. É isso. Se ela delícia, gostou, pode não, vai ter que deixar. falar que gostou. A paçoca. Nossa, o cheiro tá muito bom, É gente. muito Que boa, é delícia. muito boa. Uma delícia, uma Pô, a delícia. gente comeu, ele trouxe umas aí pra gente conhecer, mas não durou muito tempo. O duro é parar de comer, né? Paçoca também. a Paçoca gente começa e não para mais, né? É verdade. Delícia. Mas essa Obrigada. daí faz bem para a saúde. É artesanal. Doutora, é possível alguém sem ansiedade? Não, gente, não dá. Não dá pra gente não sentir a ansiedade, não tem como. Alguns sentem mais, outros sentem menos, né? Alguns acabam sofrendo mais com ela, outros menos, mas não sentir não tem como. E aí, o desafio é a gente conseguir gerenciar melhor essa ansiedade, né? Porque ela é benéfica pra gente, ela tá aí pra nos ajudar, pra nos preparar aí para o que está por vir. E o desafio é esse, é a gente conseguir gerir melhor ela também, através da identificação desses pensamentos e com técnicas aí que a gente consegue ir colocando no nosso dia a dia mesmo, como ir deixando o nosso dia a dia menos ansioso. E também se afastando de coisas que a gente sabe que vai gerar ansiedade, né, gente? Então, tô ali na rede social, eu sei que aí o algoritmo do Instagram me manda muitas coisas que me deixam ansiosa. Para, né? Deixa de seguir essas contas, muda ali, vai mudando o seu algoritmo, enfim. Então, vai se afastando dessas coisas também
que acaba gerando a ansiedade, né? Mas deixar de sentir, não. Mas tem como a gente gerenciar melhor e também se afastando daquelas coisas que a gente sabe que aumenta a nossa ansiedade. Hoje a rede social é o maior causador da ansiedade? Principalmente. É. Principalmente, né? Porque tem muito essa questão da comparação, principalmente. Mesmo a gente sabendo que é uma comparação irreal, que a comparação não faz bem, mas existe muito essa questão da comparação. E essa questão das coisas serem muito frenéticas também, né? Então, as pessoas, elas não têm paciência mais para nada, né? Então, a pessoa não tem paciência para assistir um vídeo de 30 segundos, né? Para ler um texto. Então, as coisas estão acontecendo muito rápido também. E é através ali das redes sociais, da internet, né? Então, isso acaba intensificando. Aí vem a questão ali da comparação, e aí aumenta a autocobrança, a questão da produtividade. Fulano já fez tudo isso, eu preciso fazer, eu preciso ser produtiva, eu preciso dar conta de tudo. Vem a autocrítica, a pessoa se sente ansiosa. Então, acaba aumentando, sim, bastante. Acaba aumentando muito essa questão da ansiedade. Por isso que é muito importante, como a gente falou, ir fazendo esse detox da mente também, sabe? Então, fica um pouco longe, viu que está seguindo algumas coisas que não está fazendo bem, vai se afastando também, né? Para ir reduzindo, sabe? E tentar também viver mais o momento presente, né? Isso está faltando muito para a gente. A gente vive muito ali no piloto automático e acaba não focando no momento presente também. Perfeito. Isso ajuda a gente a reduzir aí essa ansiedade também. Até essa questão desse momento instantâneo, Instagram, às vezes causa aquela sensação de você não respeitar os processos, né? Porque tudo tem um processo. Exato. Aí, às vezes, você vê um vídeo lá, o cara é rico, tal, do nada fiquei rico, fiz isso, fiz aquilo e tal, passa um monte de receita e você acaba querendo pular etapas. Né? Isso aí não faz bem, não é verdade? Exatamente. Isso aumenta a ansiedade, aumenta né? A ansiedade, e essa questão da comparação, e uma comparação até injusta, né? Porque às vezes você está se comparando com uma pessoa que às vezes tem 20 anos a mais que você. Então é óbvio que essa pessoa tem uma trajetória ali, que ela já passou por várias experiências, né? Viveu muitas coisas. Então é fato que vai ser diferente a sua vida da dela. Mas mesmo assim, na hora da comparação, a gente nem pensa, a gente está ali se comparando. E a gente sempre se compara com pessoas que a gente julga que são melhores que nós, e a gente vai só se colocando para baixo. Então, assim, a comparação existe, ela vai existir, mas, como eu tenho sempre, né, falar para meus pacientes, na hora que for se comparar, tenta olhar por outro ângulo. O que essa pessoa fez, né, que deu certo para ela? O que eu posso fazer também? Então, estou me comparando ali no âmbito profissional, essa pessoa é bem-sucedida e tudo mais. O que ela fez? Quais especializações? Quais cursos? Qual caminho ela percorreu para chegar onde ela está? Posso fazer isso também? Será que isso dá certo para mim? Né? Posso tentar? Então, assim, essa pessoa é rica e tudo mais, tá, qual caminho ela percorreu? Então, a gente tentar olhar por esse lado também, e não só focar no que a pessoa tem e a gente não tem, né? Então, por mais que a comparação exista, por mais que às vezes a gente se compara, mas tentar olhar por esse outro ângulo que vai nos impulsionar. O que eu posso fazer que vai me ajudar um dia a chegar onde essa pessoa está. E lembrar que, assim, essa pessoa, às vezes, tem 20 anos a mais que você. Então, como que era essa pessoa com 20 anos a menos também, né? Às vezes, estava trilhando o mesmo caminho que você. Então, é isso que a gente também precisa ficar atento, né? E, com isso, também, trabalhando esses pensamentos para também reduzindo a nossa ansiedade também, né? Porque, senão, a gente se deixa levar, vem o pensamento, a gente se deixa levar e, quando viu, já está ali, né? Enfim, sofrendo com isso, né? É verdade. Muito sofrendo bom. com isso. Hoje, eu acredito que tenha diminuído muito o número de pessoas que têm ansiedade e não sabem, não conseguem identificar. Você pega alguns casos assim, que a pessoa te procura sem saber que ela está sofrendo de ansiedade? Sim, bastante. Porque a gente acaba confundindo muito, né? Então, como até eu comentei mesmo, eu muitas vezes confundia essa ansiedade com uma insegurança, com uma timidez, confundia com pessimismo também, com medo de mudança. Então, muitas vezes a pessoa não percebe que aquilo é a ansiedade, né? Ou, às vezes, até como você falou, achei que eu estava infartando, né? E a pessoa tá tendo até uma crise de ansiedade. Então, muitas pessoas chegam, elas não conseguem identificar. E aí a gente vai, aos poucos, entendendo
o que está acontecendo, né? O que você está sentindo. Mas, porque assim, é mais fácil a gente identificar as emoções, né? O que a pessoa está sentindo. Mas aí a gente vai entrando mais a fundo, entendendo quais pensamentos tem por trás também, né? Para a gente identificando esses pensamentos automáticos. O que está gerando isso, né? Porque a ansiedade pode fazer também com que a gente tenha esse medo de mudança, né? Então, se esquiva, né? De tentar algo novo também, por querer ter o controle de tudo, não se expor também para outras pessoas, né? Como essa questão da timidez, pelo medo do julgamento, pelo receio do julgamento. Então, tudo isso é uma ansiedade disfarçada, né? A insegurança também, porque muitas vezes vem esses pensamentos de não vai dar certo, eu não vou conseguir, eu não sou boa o suficiente, né? Isso intensifica a ansiedade, a pessoa paralisa, acaba não tentando. Então, tudo isso tem a ansiedade ali disfarçada. Mas aí a gente vai, aos poucos, entendendo, trabalhando os pensamentos, crenças também, né? Que aí é um processo mais a fundo ainda. A gente vai trabalhando essas crenças também, para ir reduzindo a ansiedade e várias outras emoções desconfortáveis que vêm junto também, né, gente? Que a gente está focando mais na ansiedade, mas vem várias outras emoções junto, né? E ajudando a pessoa a gerenciar melhor tudo isso, né? E a pessoa vai entendendo que a gente não vai conseguir levar uma vida sem vivenciar essas emoções desconfortáveis, sem passar por situações difíceis, né? Porque muitas vezes pessoas ansiosas, elas não querem lidar com o desconforto da ansiedade, né? Então, uma situação nova muitas vezes vai gerar um desconforto, né? Então, vou trocar de emprego. No início vai ser desconfortável, né? Vou ter que aprender tudo novo, lidar com pessoas que eu não conheço. E aí, a pessoa que é muito ansiosa, ela quer evitar aquele desconforto. Aí, o que ela faz? Ela não faz, né? Ela se esquiva, ela foge daquilo, né? Mas a gente precisa disso também, né, gente? Porque senão a gente acaba ficando só ali na zona de conforto. E aí, quando a pessoa, às vezes, não faz por conta própria, às vezes ela é obrigada a fazer. Aí, quando ela é obrigada a fazer, aí é muito mais difícil, né? Então, ela não decide mudar, né? Ela não quer trocar de emprego, mas não troca porque não quer lidar com o desconforto, então fica ali na zona de conforto. Mas aí, de repente, ela é mandada embora. Aí ela precisa lidar com o desconforto. Aí é muito mais difícil, né? E eu sempre trago ali para os meus pacientes, uma metáfora que eu gosto muito é a metáfora do cacto, né? Então, imagina que eu estou segurando um cacto na minha mão. Às vezes, eu tenho a opção de soltar esse cacto. Às vezes, eu não tenho essa opção. Às vezes, eu preciso segurar esse cacto, né? Só que tudo vai determinar a forma como eu seguro esse cacto. Se eu vou espremer ele na minha mão, eu espremendo ele na minha mão, vai me fazer mal, vai me fazer sangrar, vai me causar dor, sofrimento. Se eu segurar ele de uma forma mais com a mão aberta, de uma forma mais leve, mais saudável, não vai me fazer mal. Eu estou segurando o cacto, mas vai ser de uma forma mais leve para mim. Então, assim, são as situações da nossa vida, né? Tem situações que a gente escolhe passar, né? Então, um emprego que está me fazendo mal, que não estou feliz lá, eu decido se eu vou continuar nele ou não. Um relacionamento que talvez não está sendo legal para mim, está sendo tóxico, eu decido se eu vou continuar nele ou não. Só que tem situações que não. Tem situações que eu não escolho passar, eu simplesmente tenho que passar. A vida me obriga a passar por essas situações, né? E tudo está na forma como eu vou lidar com essas situações, né? Então, uma situação de um desemprego, uma situação de uma doença, uma situação de morte na família, a gente não escolhe passar, ninguém quer passar por isso, mas muitas vezes a gente é obrigado a passar. E tudo vai da forma como a gente vai lidar com essas situações. Isso não quer dizer que eu não vou vivenciar emoções desconfortáveis, né? Lógico que eu vou. Então, por exemplo, fui mandada embora de um emprego que eu amava, planejava aposentar lá na empresa. Não vou ficar triste? Vou ficar triste, chateada, frustrada, mas eu decido se eu vou ficar na minha casa chorando, me lamentando, me vitimizando, ou se eu vou procurar um novo emprego, né? Então, é isso que a gente decide, como a gente vai segurar esse cacto, né? E quanto mais a gente começar a olhar para nós mesmos e trabalhando isso, né, de sair da zona de conforto, gerenciar melhor as nossas emoções, a gente vai conseguindo lidar com essas situações que muitas vezes a gente não quer passar, que são situações difíceis, mas que a gente tem que passar, que a gente não tem as escolhas, que não tem escolha, né?
Perfeito, muito bom. Doutora, gostei muito, aprendi muito hoje, hein? Ó. Agora é administrar esses sentimentos e viver de forma mais saudável. É isso aí. Né? Parar de sofrer tanto. Respirar, administrar, entender os pensamentos. Aprendi, né, doutora? Perfeito, é isso mesmo. Pensar sobre os pensamentos. Pensa isso. Colocar o gelo na mão. Muito. Tem um relato de um rapaz que eu vi que ele falou que ele estava tendo uma crise. Aí ele fala, aí não tinha gelo, mas eu fui na geladeira, peguei um frango, um outro negócio na mão, aí eu saí correndo, disse que saí correndo, abaixava também, fiquei correndo em volta da casa, só que aí o cachorro começou a correr atrás de mim, aí eu fiquei mais ansioso. Ai, meu Deus do céu. Aí eu tava com o frango na mão, com outra comida no outro, e o cachorro correndo atrás de mim. Cara, pelo amor de Deus, cara. Não, a gente dá risada, mas é complicado. Esses momentos de crise é complicado. Esse pico, assim, quando bate mesmo, é bem complicado. A gente passa por uma situação assim que a gente não sabe o que fazer, né? Aí você tenta, respira, ai, vou tomar uma água, vou fazer não sei o quê, ou será que eu tô indo agora? Sim, pior que é mesmo. Complicado, mas tendo aí as ferramentas, né? Sabendo como agir nesses momentos, fica muito mais fácil de lidar, de superar tudo isso aí. Doutora, quero agradecer a sua participação, foi incrível, abrilhantou ainda mais o nosso podcast. Muito obrigado, viu? Gostaria que você tivesse o seu momento, que você compartilhasse uma mensagem com o nosso público, fica à vontade. Legal, Aquilo obrigada. que você quiser falar. Obrigada. Bom, queria dizer para quem ainda tem um pouquinho ali de receio sobre a terapia, né, um pouquinho de medo de buscar, não tenha, gente, porque o maior investimento que a gente faz é o investimento em nós mesmos, né? E é possível a gente levar uma vida mais leve, apesar de todas as dificuldades, apesar de todos os desafios. E quando a gente muda, tudo à nossa volta muda, né? Quanto tempo a gente perde tentando mudar o outro, as situações, mas quando a gente muda nós mesmos, quando a gente muda a forma como a gente está olhando para as situações, para as outras pessoas, tudo fica muito melhor, né? Então, não perca tempo, né? Se você acha que você precisa de ajuda, busque ajuda, é o melhor investimento que você faz em você mesmo. Muito bom, É muito isso. obrigado, viu? Ótimo. Agradeço muito, viu, a oportunidade, Nós que gente. E agradecemos. o trabalho de vocês também, né? Como a gente estava falando antes, de trazer aqui profissionais, divulgarem o trabalho, a trajetória. Muito legal. Parabéns, viu? Para vocês. Obrigado. Sucesso, muito obrigado. Eu tive uma consulta aqui. Aproveitei para tirar minhas dúvidas e a do público. Espero muito ter obrigado. ajudado. Ajudou, com certeza ajudou muito. Sucesso sempre. Que o seu trabalho possa alcançar muitas pessoas ainda, ajudar muitas pessoas. Que com toda certeza, eu falo com toda certeza, isso faz a diferença também na vida das pessoas. Então, você precisa aí de um profissional, tá se sentindo mal, tá igual eu sentindo umas pontadas no peito. Procura um profissional que vai te ajudar, você vai ter mais facilidade para passar aí por esses momentos, usar a ferramenta certa na hora certa. Então, é isso aí. Muito obrigado vocês que nos acompanham, vocês que irão nos acompanhar. Essa live vai ficar disponível para vocês assistirem quantas vezes você quiser, a hora que você quiser. Então se inscreva no nosso canal, ative o sininho, porque é isso aqui, ó. É conteúdo de qualidade, é inspiração, é conhecimento, é ajuda para nós, né? Então acompanhe o nosso canal que tem muita coisa boa por aí. Top demais, mais uma vez Danilo ali na técnica. A paçoquinha vai bombar, hein, Danilo? Paçoquinha da Vó Maria. Paçoquinha da Vó Maria. Top demais. Danilão, obrigado. Deus abençoe. Gente, esse foi mais um Brothers Podcast e até a próxima. Tchau.